E aí, tá muito solitária essa estrela, Fábio? Como é que tá essa estrela aí? Nossa, Tá melhorando. melhorando, Inclusive, né? Ganhou do Vasco, né? 3 vitórias seguidas, né? Vai enfrentar agora a Ponte Preta, né? Jogando em casa. Então, pode ser a 4ª vitória, né? E chegar aí, se aproximar do G4. Botafogo que tem ali o Diego Gonçalves, atacante, tem boa fase. E o Anderson, né? Conseguiu encaixar o time. E, inclusive, a diretoria do Botafogo, eles estão prometendo um prêmio de 3 milhões caso o Botafogo consiga o acesso para a Série A. Isso aí deve ser uma coisinha maneira, hein? Eles tiveram uma lucratividade bacana aí com a Copa América, né? Zona do estádio, Engenhão. Então a diretoria prometeu aí esse prêmio, né, para os jogadores lá em caso de acesso. Deve fazer uma divisão aí, né? 3 milhões, coisa pra caramba. Além de salário e tal, tudo mais, né? Apesar que salário atrasado, tudo bem, mas é uma boa, né? Só tem que pagar. Você acha que o Botafogo sobe, cara? Tem condições pra subir com esse time? Pelo que tem difícil, apresentado, né? Difícil, mas não é impossível, né? Pelo que tem apresentado, tem condições. O Botafogo melhorou bastante. Não, eu tô falando até, é difícil. Tô falando até, Flávio, difícil assim pra você prever, né? Isso que é tão imprevisível. Realmente, no início do campeonato, eu achava que o Botafogo ia subir, velho. Tanto eu quanto outras pessoas aí. Qualquer um, né? Pelo que vem apresentando, né? E só que é aquilo, né? O futebol, como eu já falei algumas vezes, o campeonato, apesar de nós sermos imediatistas, ele está no início. E campeonato de pontos corridos, ele muda muito rápido, né? Então, pode ser que suba, eu espero que suba, né? O Botafogo merece estar na elite do futebol. O Low, né? Acho que é L-O-L. O Low falou aqui, Flávio, tá ruim de pagar o empréstimo do Chay de 500 mil. Imagina pagar esses 3 milhões. É verdade. O Botafogo que iniciou as negociações para comprar o Chay, né? Tem sido o grande destaque do Botafogo e realmente, cara, bola, joga bem pra caramba. Mas é aquilo, né? É o que eu falei, tem salários atrasados. Mas é complicado, né? Eu quero trazer esse Low aqui, sabe, gente? Aqui pra falar com a gente ao vivo aqui. Quem sabe no próximo aí. É mesmo. Convidado. Convidado aqui. Mas cara, assim, eu tô achando uma. Assim, né, Flávio? O time quando ganha. Esse campeonato é muito estranho, né? Tanto a Série B, o time engata 3 vitórias em seguida, vai lá pra cima, né? Como ele também pode engatar 3 derrotas e ir lá pra baixo, despencar. Por exemplo, até o empate é ruim nesse campeonato, né? Empatar não é bom nesse campeonato. O que ganha mais vence em campeonato, né? O campeonato de pontos corridos eu gosto porque ele é muito meritocrático, né? O time que vier campeão é aquele time que teve mais vitórias, que teve melhor desempenho. O Botafogo, por exemplo, se vencer as próximas 2 partidas, né, ali contra a Ponte Preta e depois contra o Operário, ele já fica ali no terceiro lugar, contando com a derrota daqueles que estão lá no topo também, ainda tem isso, né? Você tem que contar com outros resultados, mas 2 vitórias são 6 pontos, então conta bastante. Parece que quem tá lá no topo já tá se distanciando, né, Flávio? Que é o quê? O Náutico? O Náutico e o Coritiba. O Coritiba se aproximou, né? Tem o Goiás também. Então tem uma galera ali que tá brigando feio, né? O Náutico que teve alguns desempenhos aí ruins, né? Aí um time bem montadinho, né, Flávio? Timezinho bem montado, um time que tá indo pra... time que tá indo para seu segundo ano, né? Com a sua base ali formada. Então, quando você tem isso, você consegue ser mais consistente, né? Mais entrosamento, né? Agora você pega Botafogo, Vasco, são times que se reconstruíram novamente, né? Recontrataram elenco. Então é bem mais difícil de você... Aí você chega numa competição dessa, que os times estão já
com um entrosamento maior, os caras brincam mesmo. Então, se torna uma competição mais difícil. Mas o Náutico tá bem. Apesar, né, de perdeu aí pro Coritiba, né, confronto direto. E distância. O técnico do Náutico é um bom técnico, hein, né? Tá, eu esqueci o nome dele agora. Eu também não sei. Enfim, é um bom técnico. É o Hélio dos Anjos. É conhecido, sim, conhecido aqui por Carioca. Nossa! Já treinou o Vasco já. Olha que agora sabendo o nome até desanimei um pouco de elogiar. É um velho conhecido mesmo. Mas enfim, conseguiu arrumar ali um time bem ajeitadinho aí. Mas eu acho que o Náutico, pô, pelo que vem apresentando, merece, né? Merecia uma vaguinha na Série A no ano que vem. Hein, Flávio, só pra gente, quando o Botafogo vai jogar agora, só pra gente fechar aqui, o Botafogo joga dia 8 contra a Ponte Preta. Ponte Preta. Gente. Dia 8, então domingo. Isso. Dia 8, dia dos pais, né? Que horas? 4 horas da tarde? 8h30. 8h30. Que horário ruim. Horário bem contrário. Vamos lá, então vamos de Flusão, Flávio. Flusão aí com a gente. E aí, Flávio, o Flusão que vai enfrentar o Atlético Mineiro, né? O Fluminense que passou para as quartas de final da Copa do Brasil. Né? Vai pegar o Atlético Mineiro, que tá em ótima fase do Campeonato Brasileiro. É confronto direto, né? E com certeza difícil. Vai ser o jogão, né, cara? O Fluminense também bem legal, né? O Fluminense também tá bem, né? É aquilo, teve alguns jogos complicados, mas eles estão ali, né? Tá brigando. Então, com certeza, pode ser que tem condições de vencer, né? Apesar de ser um confronto bem difícil, né? Mas a Copa do Brasil, por mais que você... você tá falando... Às vezes... Vai ser pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil. E o Galo tá em segundo lugar, né? 1 ponto de diferença pro Palmeiras, que é o líder. E o Fluminense tá ali em 12º. Tava até vindo melhor, mas empatou, né? O que você falou, empatou, mano, já era. Empata muito, começa a cair na tabela. Então o Fluminense enfrenta o Galo, né? Pega o Galo pela Copa do Brasil, mas esse confronto é só lá pro dia 20 e pouco desse mês. O próximo confronto do Fluminense é contra o América Mineiro, ex-time do Lisca. E o Fluminense é fora? É fora, mas aparentemente um confronto não tão difícil, né? América Mineiro tá ali em 18º na competição, né? O Fluminense é 12º. Acho que vai dar Fluminense. Tem que vencer, né? A torcida tá em cima, tá pegando no pé. Mas o grande destaque aí fica para a Libertadores também e para a Copa do Brasil, né? O Fluminense vai pegar o Barcelona de Guayaquil. E o ponto positivo é que deve ter a gente está estudando aí uma liberação de 10% do público para esse confronto. Legal, hein? Cerca de 4.500 sócios, torcedores, só que eles vão exigir as 2 doses da vacina. Aí é aquilo, né? Quem que tomou as 2 doses da vacina no Rio de Janeiro? Deve ser um público bem específico. De repente de 35 acima. Porque se eles botassem com a primeira dose, ia ter um público ali mais jovem, de 30, 29, 28. Agora, com as 2 doses, ali tem um público aí de média de idade de 35, 40 anos. Realmente, é isso aí. Vai ser um público já com a idade avançada que vai estar lá. Aí o Fluminense, Flávio, joga quando então? Só pra gente fechar. A gente joga contra o Atlético América Mineiro no domingo também, só que esse confronto aí é às 16 horas. Domingo, né? Isso, depois
Barcelona, pela Libertadores. Muitos confrontos. 3 competições. Guayaquil, né? Guayaquil, né? Isso. Eu acho que o Fluminense na Libertadores, eu acho que ele. Acho que dá pra ele avançar. Então vamos nessa. Vamos falar do Mengão, né, cara? Tem que respeitar. Temos que respeitar. Se você não aprendeu a respeitar, então respeite, porque esse é o time a ser batido. Mengão. E aí, Fábio, quais são as boas aí? As boas do Mengão. Agora eu queria ouvir um comentário aí do nosso Lou aí, Lou Miecha. Miecha. Não sei se ele tá aí ainda no chat. Na hora agora que era porque ele agora que. Não, inclusive o André falou que ele só comenta quando o Flamengo perde, né? Ele fica. É difícil. Eles tinham um grupo no WhatsApp, né? Um grupo. Eu tô falando aqui, eu não sei se é esse. Eu acho que é ele. Mas pra falar Belino, né? O André tinha um grupo no WhatsApp e ele só entrava quando o Flamengo perdia. Ficava uma hora, ficava uma semana sem falar nada e quando o Flamengo perdia ele entrava pra falar mal. Então, o Flamengo que vai reeditar um reencontro, né? Aí o Flamengo vai enfrentar o Grêmio na quarta de final da Copa do Brasil. E aí vai ter reencontros, né? O Renato Gaúcho, Portaluppi com o Grêmio, seu ex-time, né? Time esse que inclusive fez uma estátua pro Renato Gaúcho, né? E agora? E o Rafinha, que tá lá no time do Grêmio, né? Que né? Pois é, reencontro, né? Será que vai ter a lei do ex? A lei do ex, será que vai ter? Vamos ver, né? Agora lá o Grêmio tem o Felipão, né? Campeão do mundo. Só que os dois são times que estão em situações completamente diferentes, né? Flamengo sinceramente, Fábio, acho que num banho aí. Velho. Aquele estilo de futebol dele, retrancão, entendeu? Velho. Verdade. Eu acho que vai se ele vir com esse estilo, se ele vir com esse estilo pra cima do Flamengo, meu amigo, vai ter uma olhada. Pois é, vai abafar ali. Hein, Flávio, mas o Grêmio não tá legal não, né? Tá vendo o Grêmio é penúltimo lugar do campeonato, com 7 pontos. Gente, não tem nem como comparar, né? É claro que há uma identificação, né, da torcida do Grêmio com o Felipe Scolari, mas acabou aquele estilo de futebol do Felipe, de resultado, entendeu? Ganha de 1-0 e se fecha lá atrás. Jogando feio. Eu acho que vai o Flamengo, com certeza. Com certeza o Flamengo é favorito. O Grêmio, né? Apesar de ter contratou o Douglas, né? Time, né, Bayern de Munique, tem um time bom, mas dentro de campo ainda não se encontrou. O próprio Rafinha, né? Sim, esquisito, né? O Rafinha ter trocado o Flamengo pelo Grêmio, né? Na verdade, o Rafinha, ele até quase retornou pro Flamengo. Na verdade, o erro do Rafinha pra mim foi sair do Flamengo. Ele foi jogar ele foi jogar na Grécia, no PAOK, né? Foi pra lá por conta de grana. Perdão, acho que não foi nenhum PAOK. Não sei se foi o de Marcelo, sei que foi um time desses e ele foi por grana. Aí chegou lá, não deu certo, aquela coisa toda, né? Não é um jogador para jogar no futebol europeu, seja em qualquer time da Europa, lá o nível de exigência, não que o futebol brasileiro seja inferior, é ruim, quer dizer, mas o nível de exigência lá é diferente. Aí pega um cara com 35, 36 anos para ele ficar correndo 90 minutos lá, não aguenta, pô. E ele é lateral, né? Ele é lateral, né? Lateral direito. Futebol lá leve, bola corre pra caramba, futebol leve, gramado liso. Aí foi lá, não deu certo. Aí parece que tentou voltar pro Flamengo. Houve algumas coisas aí no bastidores. Aí não conseguiu, foi pro Grêmio, né? Mas é aquilo, né? Olhou dinheiro, acabou perdendo a chance dele hoje estar num time que disputando o título. Sendo titular, que com certeza ele seria titular. Porque na minha opinião ele é até melhor do que o Isla, que é um bom lateral. Mas o Rafinha, na minha opinião, ele é melhor do que o Isla. Mas
né, preferiu, foi ganancioso, né? É claro, tô dizendo aqui, retrucando aquilo que a gente vê, né? Os noticiários, aquilo que a gente acompanha, né? É o que parece. E como ele nunca disse o contrário, então a gente entende que é isso mesmo, que ele foi por conta de dinheiro. É um cara que sai do Flamengo da forma que ele saiu, para voltar para a Europa, de lugar de onde ele saiu porque não estava mais aguentando jogar. Pô, sai do Flamengo campeão de tudo. Por que saiu? Não tem explicação. Só a grana, é a única explicação. Sabe, esse time do Flamengo aí houve mudanças. Pô, eu sei que o Gabigol é o queridinho do Renato, né? Mas tem outro jogador ali que ele descobriu, enfim, ou que tá despontando, que antes não era, sei lá, era um jogador diferente do time anterior, virou titular ou coisa parecida? Nesse assim, são dois pontos que eu vou frisar pelo último jogo que eu vi do Flamengo contra o ABC. Uhum. O Flamengo hoje, é claro que com o Renato mudou tudo. Na minha visão, mudou 100%. Pô, você vê Michel driblando 1, 2, 3, 4 jogadores, jogando bem. Você vê Vitinho jogando Michel bem. Era um que não vinha bem, não era titular. Não, o Michel, sinceramente, nem na época do Jorge Jesus ele jogava tão bem. Não encaixou. Tanto ele quanto o Vitinho. O Léo Pereira, um zagueiro, né, que o Flamengo contratou alto, preço alto, e não vinha jogando, não acertava. O Gustavo. Então são jogadores que o Renato conseguiu achar no clube e eles estão jogando. São jogadores que estão jogando muito bem, estão fazendo as suas funções, estão respondendo dentro de campo, né? Então isso é um ponto positivo. Agora, o ponto que não é negativo, né? Mas é uma questão que o Renato pode não ter problemas, mas ter uma diferença muito larga é a diferença de time. Você pega o time, a equipe titular do Flamengo para a equipe reserva, é uma diferença absurda. Absurda. É uma coisa que até com o Jorge Jesus, né? O Flamengo não achou um time do seu nível B, que não é para ser, né? O time titular. Ou seja, o Flamengo reserva é o time reserva. Então, diferente do Palmeiras, desculpa, Cláudio, diferente do Palmeiras, que parece que tem dois times, né? Equilibrados, o Flamengo hoje possui só um time, então. Um time que é super, ultra, né? Tem é meio desbalanceado, né? O time porque na verdade, o time. Eu acho até que o Renato tá conseguindo. Aos poucos tem o João Gomes ali que tá jogando bem, o garoto da base. Ele trocou agora o goleiro, né? Que vinha sendo o Hugo e tal. E aconteceram algumas coisas extracampo. Ele tá no banco. E esse goleiro que tá agora, que é da base também, é bom goleiro. Então, assim, o Renato, eu acho que ele vai conseguir achar esse time. É claro que não vai ser como um time titular, que, na minha opinião, hoje no futebol brasileiro não existe um elenco titular tão bom quanto o do Flamengo, nem o do Palmeiras. Talvez seria a maldade, né, também, ter dois Flamengos aí. Parar. Aí é realmente. Mas eu já vejo muita diferença, né, para essa questão aí, que eu acho que nem na era do Jorge Jesus ele conseguiu acertar tanto. O Renato, eu vejo que ele está acertando, né? Você tem ali o Thiago Mota, ele já conseguiu encaixar ali no meio, você tem o João Gomes, o Vitinho, o Michel, que vão voltar a jogar, o Pedro, que dispensa comentários. Então tem uma galera ali que tá aparecendo, tem o Mateuzinho, lateral direito, muito bom lateral direito, da base. Então o Renato, eu acho que ele tá conseguindo encontrar o time reserva ideal. E apesar da gente ver que não é uma diferença absurda pro time titular, mas já é uma coisa muito positiva para essa equipe aí do Flamengo, né? Que almeja com certeza ganhar tudo novamente, né? Atropelando todo mundo, né? Vê o quê? De 3 goleadas? 3 goleadas. Foram 5-0 contra o Bahia, 6-0 contra o ABC e 4-1, se não me engano, contra o Palmeiras. Contra o São Paulo, né? São mais de 20 gols em 4 partidas. Então, é absurdo, né? O cara tá pintando muito título brasileiro aí pro Flamengo, cara. Eu até continua perdi a pronúncia, hepta. É o que vem depois de hepta? Eu nem sei. No caso seriam 9 títulos, né? Seria octa, né? E no caso agora é o 9º.
90º título brasileiro, né? Se assim se concretizar. Mas se continuar assim... Qual é a posição dele, Flávio? O Flamengo tá em quê? O Flamengo tá em sexto, tá em quinto. 24 pontos. Mas é aquilo, né? O líder atualmente é o quem? Palmeiras. Palmeiras. Aí Palmeiras veio o Atlético Mineiro e vem o Fortaleza. O que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, é a base. É a mesma base de 2021, é a base de 2020 praticamente, né? Mesmo técnico, no caso do Palmeiras. Então já tem uma identificação ali maior do que o Flamengo, que começou agora com o Renato Gaúcho. Agora, são dois times muito equivalentes, né? São dois times muito parecidos, muito semelhantes. O Fortaleza tá nas cabeças, né, Flávio? Uma grande surpresa. O Fortaleza tá em terceiro. Super. Fortaleza, o Ceará. O Fortaleza que já vem jogando bem, né? Na verdade. Os times do Nordeste estão legais, né? Estão crescendo bastante. Tem ali o Fortaleza em terceiro, você tem Ceará em sétimo. Tá uma briga bacana. São dois times que estão realmente jogando muito bem. Então, Flávio, beleza. E o Flamengo joga quando, hein, Flávio? Só pra gente fechar aqui. O Flamengo joga no domingo contra o Inter. Que vai ser... Acho que esse jogo vai ser em Volta Redonda, né? Que o Maracanã ele entrou em reforma. Então, os jogos no Maracanã não devem acontecer por agora. Então, parece que esse jogo aí contra o Inter vai ser em Volta Redonda. Só que sem público, né? Próxima de muitos torcedores, mas sem público. Sem público ainda, isso aí. Legal. E agora vamos falar do Cruz de Malta. Aí, vamos todos cantar de coração. Nosso Vascão, qual é a boa do Vasco? Pô, será que tem boa, né? Eu fiquei muito triste com esse último jogo aí. As pessoas, eu ouvi dizer, não vale nada, que não sei o que. Pô, me entristeceu. O Vasco foi muito mal. Não, esse último jogo contra o São Paulo foi um jogo muito polêmico, né? Muito polêmico. Na minha opinião, assim, pessoal, foi um jogo. Talvez o resultado não seria diferente. Talvez o Vasco seria desclassificado. Porém, o jogo seria outro. É claro, ele tirando a situação do Léo Jabá, foi totalmente imprudente, merecia ser expulso. Os outros lances só foram totalmente duvidosos. Na minha opinião, o gol do Germancano não foi irregular. Não foi irregular. Houve 2 pênaltis muito claros, inclusive ditos em canais esportivos, né? Da própria Globo, né? Comentarista ali da Globo falou que foi pênalti. Então, assim, foram erros que custaram, talvez, uma quarta de final da Copa do Brasil. Será? Porque, por mais que o Vasco tivesse ali um jogador a menos, o Vasco estaria ali com 3 gols. Teríamos um 3-2, com o Vasco precisando fazer só mais um gol para levar para os pênaltis. Então é bem complicado. O jogo seria outro, eu tenho certeza disso. Porque o Vasco começou muito bem. O Lisca arriscou ali um esquema com 3 zagueiros e responderam muito bem dentro de campo, né? O Vasco começou muito melhor que o São Paulo. Só que aí, né, com 30 minutos de Léo Jabá expulso, você desmonta todo o planejamento. Porque o Léo Jabá é peça importante no esquema tático. Né? As subidas pelas pontas ali com velocidade, ele é um cara que ajuda muito. Então, a saída dele complicou. Mas, como foi um atacante uma expulsão de um jogador de frente, poderia ser reposta. Eu acho que o Vasco conseguiria, assim, né? Como entrou com 3 zagueiros, né? Era só tirar um zagueiro, botar um atacante e pronto, taparia ali, vamos dizer assim, o buraco. Ou continuar com os 3 zagueiros. Então, o time ficou na bronca, houve muita polêmica, né? O Daronco, que na minha opinião não foi bem. Não é a primeira vez que ele tem um desentendimento com o Lisca, né? É até polêmico, né? O Lisca na época de América Mineiro, parece que eles se conhecem, né? Se conterrâneos gaúcho. E o Lisca deu uma entrevista falando de uma suposta perseguição do Daronco a ele, que não era a primeira vez. E agora no Vasco se repete. Ele expulsou o Lisca, que até agora a gente não sabe o porquê, e também não vai saber, porque os técnicos no Brasil, os árbitros no Brasil,
eles são semideuses, né? Eles fazem o que tem que fazer e acabou, não acontece nada. O Vasco foi rebaixado por conta de um erro técnico no jogo contra o Inter. Algo que foi revelado, a cabine do VAR, foi revelado o erro, e mesmo assim eles não voltaram atrás. Só o que eu vejo é o Vasco reclamando, né? Entrando na justiça, até ninguém faz nada. Mas não vai acontecer nada. Não tem. Um pássaro foi lá, deu entrevista, reclamou, não adianta nada. Não adianta fazer nada. É porque perante a lei, por exemplo, você tem. Existem leis para punir jogador, dependendo do que ele falar, mas não existe lei para punir árbitro, mediante as situações. Então não vai dar em nada. Eles podem recorrer, mas vai dar em quê? Porque já foi dado, já bateram o martelo. O São Paulo já está classificado. Vai voltar atrás? Não vai voltar atrás com o jogo. É porque o resultado já foi criado. Reclama, não acontece nada com eles. É uma indignação, mas infelizmente, no final das contas, o Daronco vai para sua casa, fez uma burrada nesse jogo, errou tudo praticamente. Aí, né, teoria da conspiração, né? Por que fez isso? E nada acontece. Eu acho que foi. Nada acontece. Nem teoria da conspiração, foi do mal mesmo. Um péssimo profissional, sei lá. É claro, deixando claro que nós não estamos falando da pessoa que eu nem conheço. Mas, né, na ótica aqui, né, vendo aqui, nós temos a nossa opinião. E, de fato, ele vem prejudicando o Vasco já há muito tempo. Isso é gravíssimo. Se fosse foram dois jogos que foram absurdamente claros. Eu não vou dizer roubo, né? Mas os erros. E foi esse jogo que foi até mais do que o jogo do Inter, só que em circunstâncias diferentes, né? Porque no jogo do Inter custou um rebaixamento. E nesse jogo custou talvez uma classificação para uma quarta de final da Copa do Brasil. Ele tem jogador que tem time. Mas o Vasco jogou mal? Claro que jogou mal. Você perde um jogador importante. Você desconstrói o que foi construído. Então, o time, como o São Paulo, tecnicamente, no papel ali, né, melhor. Você tem Benítez, tem Rigoni, você tem Reinaldo. Tem uma galera ali, tecnicamente, que é muito superior. Que vem jogando melhor. Tá no time de Série A, disputando outras competições. Então, um time desse, com um jogador a mais, é a chance que eles querem. Mas o Vasco estava melhor, né? Então, mesmo com o jogador a menos, fez um gol, né? Então, assim... Olha, Flávio, eu sei que você vai discordar de mim, mas vou falar pra você, eu não acredito muito no Lisca. Não acredito nele. Não acredito, eu não vi nenhum tipo. Eu vi uma evolução, é claro, mas sempre tem, isso é costume do futebol. Quando o técnico novo chega, tem aquela explosão, né, de sentimentos. Aí o próprio grupo sente. Mas eu não levo fé. Não levo fé no ele não encontrou o futebol ainda ideal, um time ideal pro Vasco. É claro que é pouco tempo treinando, mas ele não tem esse tempo. Eu posso estar enganado, e tomara que eu esteja. Tomara que eu esteja, mas eu não vejo ainda que o Vasco vai se encontrar com o Lisca, não. Eu acho o Lisca um pouco fraco, a comissão dele fraca pro Vasco. Eu continuo achando que o Vasco tem que ter um técnico de primeira divisão da magnitude do time, que é o Vasco, de nome, não obstante na Série B, tá? Ele precisa ter um técnico de nome ali na frente, que imponha medo até no adversário. E o Lisca, ele não é esse cara. Sei lá, eu sinto isso, cara, sabe? É muito emotivo, um cara bom, que tá lá segurando a oportunidade dele. Mas eu tô cansado de apostas, velho. Eu preferi um cara cascudo, entendeu? Ali no time, entendeu? Eu teria mais segurança, sabe? Agora, eu não lembro. Pode tomar que eu esteja enganado. Me discorda, né, claro? Não,
Nem tanto, porque, tipo assim, lá no início, quando os torcedores ficavam falando, traz o Lisca, traz o Lisca, eu não era muito favorável, porque eu não via um diferencial nele que fosse tão forte a ponto dele ser o cara pro Vasco, né? Mas assim, dentro de campo, ele tem conseguido ele tem conseguido, né, encaixar o time, vamos dizer assim. Mas é claro que é recente, né, pra de repente ele conseguir achar o time ideal. Mas existem coisas que já incomodam. A exemplo disso é você... dizer, Flávio, que ele tá um pouco melhor que o Cabo, né? O que acontece? Pra mim, o Cabo, a tática dele era covarde. Não um profissional, tá, gente? A tática dele era aquela covardia, o medo de chegar. Aí ele sabe, aqueles jogadores plantados, enfim. O Lisca é mais ousado. Essa é uma característica que o Lisca já não possui, né? O Lisca ele já é um cara mais agressivo, né? Isso, é ousado. Ele não tem muito aquela... Nós estamos vendo também que nós não podemos ter um time tão ousado assim. Né? No entanto, que ele botou 3 zagueiros. Né? Então, porque apesar do Vasco vir a campo com 3 zagueiros, o Vasco não recuou em nenhum momento, nem mesmo quando perdeu dois jogadores. Né? Aí entra o vulgo Lisca doido, né? Porque o time tava com 2 a menos e foi para cima do São Paulo, né? Mas é aquilo, né? Vamos esperar agora que o Vasco tem somente a Série B para se concentrar, para ver que o time evolua. Porque eu, sinceramente, me surpreendi com esse esquema de 3 zagueiros. Achei que não fosse dar certo. Não, porque o Vasco já fez esse esquema, né? E não deu certo. Mas eu achei que não fosse dar certo, mas foi interessante. Mas é que, por exemplo, mais consistente. O terceiro zagueiro, que é o Miranda, né? Sim, que fica centralizado. Então é quase um volante, né? Porque o que não dá certo... Até porque o Miranda tem essa habilidade, né? O que eu acho que não encaixou no esquema de 3 zagueiros é porque o cara que sempre ficava aberto era o Hernando. E, cara, o Hernando é um cara que ele não tem condições. Eu acho que uma das besteiras dessa gestão foi fazer a troca do Marcelo Alves pelo Hernando. Que era Marcelo Alves, um jogador de 22 anos, jogando bem. Você trazer um veterano é até meio incoerente, né? Mas é aquilo, né, cara? São apostas. A torcida também é aquilo, né? Tava todo mundo feliz. Trouxe muitos, não todos. E agora tá todo mundo caindo em cima dos caras. Ficava até, trabalha passarudo, não sei o quê. E agora? Acabou o trabalho passarudo? É assim, gente. Contratações são apostas. Infelizmente. O Flamengo viu aí, contratou Michel, não sei quantos milhões, de Vitinho. Não deu certo, tá dando certo agora. Talvez essas contratações agora políticas, elas evoluam, dê certo. Só que tem que dar tempo ao tempo. Infelizmente, o Vasco é um time que em 2021 se reconstruiu completamente, praticamente. Recontratou todo mundo. Então não vai dar certo dia pra noite. Mas é aquilo, né? O problema é aquilo, né, Flávio? Dá tempo ao tempo e nós não subirmos, vai ficar... Pois é o equilíbrio que muitas das vezes não existe. Você tem que ser rápido, mas você também tem que ter tempo. Então, tem que apostar, não tem jeito. A questão é se o campeonato vai dar esse tempo, né? Vai nos dar esse tempo. Porque pro Vasco, como é um time grande, é muito ruim, cara, ficar sem a cota da televisão lá, que é quantos milhões, né? É um dinheiro que praticamente sustenta o clube. Então o Vasco não pode ficar sem essa cota, simplesmente assim. Ainda mais agora, só disputando uma competição, quer dizer, diminui ainda mais, não tem público. O Vasco tem um estádio, mas não tem público. Só se o torcedor caiu pra caramba. Então assim, e agora? Falaram aí do patrocínio master, do Betano, queria entrar, mas até agora não foi anunciado nada. Então, a gente fica naquela espera, né? Em dias melhores. O Salgado, ele nos prometeu, né? Ele nos prometeu mais transparência. Seria bom, né? Principalmente na questão da imprensa, ter mais transparência, a imprensa poder se chegar mais, né? Aos jogadores, ao treinador. Isso é importante, né? Porque é um meio de chegar mais próximo. Aliás, é o único meio de chegar mais próximo ao torcedor.
né, via imprensa. Então, assim, ainda há uma distância ainda, né, Flávio, da imprensa ainda, dessa gestão do Salgado, que até então disse, né, prometeu que iria ser transparente. Mas assim, várias promessas, né, parece que não foram cumpridas na gestão do Salgado. Eu até tô falando aqui, gente, eu não sou... Como é que é o outro lá que tá disputando com ele, Flávio, o nome dele? Levem, Eu não sou Salgado, eu sou Vasco, gente. Quero que o Vasco, né, caminhe. Pelo amor de Deus, o Vasco tem que caminhar, né, seja um ou pro outro, entendeu? Torço pro Vasco. Porém, assim, de fato, o Salgado, ele teve algumas situações que ele prometeu, né, e foi cumprida. Como, por exemplo, né, aquela grana que ele prometeu, aquele montante lá de dinheiro que ele prometeu e não foi possível, né? Famosos 70 milhões. Pois é, talvez as coisas não caminharam como ele esperava. E assim, avisa o navegante, não vai caminhar, tá? A tendência é que não caminhe, tá? Então, assim, enfim, o Vasco precisa dessa cota. Por isso que o Vasco precisa subir. Aliás, Fábio, eu vou ser ousado em dizer aqui que o Vasco precisa mais dessa cota do que subir, sabe? Né? Porque ele precisa manter, né? É claro que a gente quer que suba, né? Mas o Vasco precisa, ele necessita dessa cota para se manter como um time grande, tá? Pagar algumas dívidas e tal. Nós de fato não sabemos o que vai acontecer, entendeu? Não sabemos o que vai acontecer. O Vasco sobe ou vira um time aí de segunda divisão, mesmo time pequeno, cara. Entendeu? É claro que a torcida não vai deixar que isso aconteça, né? Porque a torcida é enorme, é imensa, mas no papel ali é o que nós vamos ter. Você não vai ter dinheiro para contratar, não vai ter dinheiro para pagar jogador, não vai ter dinheiro para nada, entendeu? O que vai ter que fazer? Pegar esses jogadores aí, tipo, né, porte, né, de times pequenos e tal, nada contra, mas para jogar no Vasco da Gama, né? Mas eu repito aqui, eu quero estar errado, mas eu ainda acho que o Lisca não é técnico do Vasco aqui. Não sei se eu estou mal acostumado, não sei. Eu acho que todo torcedor de time de expressões como o Vasco, a gente nem que fica mal acostumado, mas é a história do clube, né? Pô, o time tá campeão brasileiro, campeão continental, né? Tantas vezes campeão carioca, time com tantos ídolos na sua história, né? Nós, claro que somos mais exigentes, mas é aquilo, eu acho que a gestão do Jorge Salgado peca em algumas coisas, mas tem sido positiva em outras. Só que aquilo, cara, é um time que tá com despesas, parece que os dívidas grandes, né, Flávio? Pelo menos parece que o salário, então isso já é um ponto positivíssimo. Parabéns aí a gestão do Jorge Salgado. Né? Não é fácil não, tá, gente? Manter os salários um dia num time que está à beira da falência, praticamente. Aí você tem, né, a questão dos contratos por produtividade, que foi uma ideia muito também boa, trazida, né, pela essa gestão aí de pássaro do Jorge Salgado, né, para não ter surpresas, como nós tivemos, né, inúmeras surpresas deixadas pela gestão do Campelo, né, com salários altíssimos, jogadores que não produziram no Vasco, que saíram. Que o Campelo fez de bom foi trazer o Cano, né? Verdade, tanto o Cano quanto o Benítez, né? Apesar do Benítez não ter ficado, mas assim. É legal que ele não comemorou o gol, né, Flávio? Não sei se você viu. Não. Né? É legal, né? Porque tanto o Benítez quanto o Cano, eles eram jogadores desconhecidos no futebol. Desconhecidos. Talvez conhecidos no futebol argentino, obviamente, né? Porque são jogadores de qualidade. Mas eram jogadores, tirando o Cano, que lá no futebol argentino ele já tinha uma certa visibilidade, mas o Benítez era um cara que
tinha participado de 25, 30 partidas no Olímpia, né, se eu não me engano. Então são jogadores que o Vasco fez eles serem vistos. Então, e o argentino, ele é grato, né? Todos os gringos que a gente viu passar pelo... Eles são jogadores que geralmente eles têm essa personalidade. E isso é muito bacana. Mas, com relação... foi muito triste. O Benítez era um cara que poderia virar um ídolo, né, do Vasco, né? Não sei se... Eu acho que... Eu ainda sou a favor, cara. O pessoal fica falando que não, mas pra mim, talvez, não sei, é alto, mas eu acho que valia o investimento do Benítez. Porque a gente tá aí com o Marquinhos Gabriel, um cara que anda em campo, não acerta um cruzamento, o cara não consegue armar uma jogada, mas vai botar quem no lugar dele? Então é complicado, tem um Sarrafiore, né? Sabe, o que enterrou aí a negociação com o Benítez foi que ele se machucou, não foi? Ele deu uma machucada e ficou fora do time. Na verdade não foi nem questão de machucada, foi questão de grana mesmo. Foi? A multa dele era alta para a condição do Vasco, e o São Paulo veio querendo pagar, né? E o Vasco ainda conseguiu ganhar uma grana em cima disso, né? Então foi melhor financeiramente falando pro Vasco, né? Que passava por uma crise, investir tantos de milhões num jogador, apesar de ser muito bom e que hoje ajudaria muito o Vasco, que ele queria ficar, mas poderia dar um déficit ali no orçamento ali do Vasco, que vem com a intenção de reduzir custos, né? Então, todas as contratações que o Vasco fez, todos esses jogadores, além de não serem contratações altas, elas impõem cláusulas de produtividade. Por exemplo, nós temos 2 jogadores no Vasco que não estão produzindo, não jogam, que é o Michel, que veio do Grêmio, e o Rômulo, que voltou pro Vasco. E nesse contrato de produtividade... É jogador, cara. Todo respeito. As chuteiras. Esses jogadores, se eles não atenderem ao requisito de tantos jogos feitos, eu acho que pode simplesmente desfazer o contrato e não vai pagar nada. Então essa ideia aí do pássaro e tal é genial. Então isso foi muito bom nessa gestão, né? Porque não deixa o Vasco em saias curtas, né? Como aconteceu com o Bruno, como aconteceu com o Erle, como aconteceu com o Breno. Jogadores que nem estavam jogando, mas recebiam 300, 400, 500 mil de salário. O Vasco que teve aí... Tem o próximo jogo agora contra o Vitória, né? Amanhã. Lá em Vitória. O que seria um reencontro do Ramon com o Vasco, né? Porém, Ramon foi demitido, né? Vitória. Então, não vai acontecer. Como é que tá o Ramon no Vitória lá? Tá legal, pô? Olha, ele foi demitido, né? Aí, mas pelo que eu vi na torcida e tudo mais, né, teve uma galerinha que não gostou não, mas o Vitória tá ali 15º, né? Eu gosto do Ramon, cara. Eu acho que... Não sei porquê, mas eu gosto. Curti o trabalho dele. Ele... Acho que nesse momento ele ia cair com uma lupa até. Ele como jogador, show de bola. Mas como treinador, eu não gostava não. A nossa... Você conhece, Flávio, essa mulher? Cecília Maria? Polêmica Cecília Maria? Ela comentou aqui não sobre o Vasco, mas sobre o Marco Mion. Ela botou: gosto do Mion. Pena que não vou ver mais, né? Porque foi pra Globo, eu odeio. Ai, figura. Anti-Globo. Polêmica Cecília Maria. Vascaína. Então é isso, né, Flávio? O Vascão, né? E quando o Vasco vai jogar agora, Flávio? Joga amanhã contra o Vitória, lá na casa do Vitória. E o Lisca deve manter a formação de 3 zagueiros, vamos ver, né? Ele elogiou bastante o Miranda, que realmente jogou muito bem. Tem a oportunidade aí do Juninho também iniciar a partida, entrou bem. E ainda tem uma provável substituição do Marquinhos Gabriel pelo Sarrafiore. Mas Deus me livre, também já deu, né, cara? O Marquinhos Gabriel, na minha opinião, o Marquinhos Gabriel não rolou. Funciona, Flávio, com um time rápido, sabe? Que corra por ele.
Sabe, aquele Nenê. Não comparando, né? Não tem nem comparação, Nenê com. Mas sabe, eu tô falando a lentidão, porque ele é muito lento. Então, ele tem um time rápido pra ele pensar, bacana, entendeu? Bacana. Agora, botar Rômulo. É Andrei. Andrei parece um coroa, um velho. Né? Andrei. Rômulo. Aquele zagueiro lá, todo mundo junto, velho. Aí o time fica lento, fica horrível. Aí só o Jabá correndo lá, que nem um louco, não dá certo. O Vasco tem o Arthur Salles, né? O garoto da base aí, tem entrado muito bem. Só que é aquilo, né? Não adianta botar o cara com 30 minutos, 40, não vai fazer nada. Ainda queima o jogador ainda. Ou pra mim, ou bota no início, ou não bota. Ou bota mais tempo, né, Flávio? Né? Por exemplo, o segundo tempo todo, né? Aí, os 30 senão minutos. Senão não tem como ver, né? Se o cara realmente rende, se joga bem. A gente tem visto o Bruno Gomes, né, jogando bem, né? Apesar do forte, da defensiva dele, a mania de voltar a bola, mas... Eu tô lembrando que você falou que, né, queimam os garotos, mas eu lembro, cara, do Pedrinho, que ele não era titular no Vasco. E entrava assim, 30, 10 minutos, cara, o cara fazia 2 gols, 1 gol. Assim que mudou muito, né, cara? Você lembra do Pedrinho, como era? Ele era reserva, aquele timaço do Vasco lá. Felipe foi também reserva, era reserva. Foi reserva por um bom tempo. Né? Esporadicamente, dizendo que eram da base, né? Eles estavam sendo testados. Né? Mas o Pedrinho era um cara. Então, quando ele entrava, ele marcava, velho. Todo mundo falava, já é hora do Pedrinho ser titular. E olha, ó, eu vou dizer, foi poucos campeonatos que o Pedrinho foi, sabe, aquele titularzão mesmo. Né, Flávio? Ele era reserva do Juninho Pernambucano, parece. Então. Teve a era do Juninho Paulista também, né? Não tinha como ele ser era um jogador mais badalado. Mas eu também concordo, eu acho que tem que botar os caras pra jogar. Se a gente tem peças, tem que botar, não deixar no banco por quê? Tem explicação. Hein, Flávio, se eu não me engano, acho que o Pedrinho foi titularzão mesmo no Palmeiras, né? Teve uma fase boa no Palmeiras, né? Ele. Santos, né? No Santos o Pedrinho jogou titular, jogou. Já foi pro Santos com um renome maior. Né? Uhum. Mas o Vasco tem isso, né, cara? Não é de hoje. Tem garoto bom na base, não joga, esquenta a banca até que empresta ou vende. Tomara que essa gestão não seja assim, né? Porque a gente tá com uma base muito bacana. Tem jogadores ali contratados agora, inclusive, que são muito bons e que eu acho, cara, que encaixariam muito bem nesse time do Vasco, que tá totalmente sem opção.